Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. A história que eu vou contar hoje não é uma história que eu me orgulho, pra ser sincera, pois se trata do dia que eu fiz bullying com um colega. E eu não só pratiquei o bullying, como eu também sofri bullying. Então podemos se dizer que eu estive dos dois lados do muro, da pessoa que praticava e da pessoa que sofria. E eu já vou dizendo que eu obviamente me arrependo disso, não é à toa que eu estou fazendo um vídeo sobre esse assunto pra mostrar pra vocês que não se deve fazer bullying com ninguém. Não há justificativa no mundo que faça com que você tome esse tipo de atitude. Mas é claro que antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo alguma experiência que você teve em relação ao bullying. Vocês devem estar pensando, nossa, Violeta praticou bullying, ela devia ser a valentona da escola, ela devia fazer bullying com a sala toda. Gente, eu era a criança mais quieta da sala. E se eu não tava quieta, eu tava zanzando pela sala, conversando com os meus amiguinhos. E eu nunca fui uma criança barraqueira, eu nunca fui de arranjar briga com ninguém. Até porque quando alguém gritava comigo, seja porque eu sentei no lugar da pessoa ou porque eu me esbarrei nela, eu já começava a chorar. Além de que eu passava também a maior parte das aulas desenhando, então arrumar barraco que eu não arrumava. Só que também criança é sem filtro, gente. Criança é sincera e acaba falando na lata, até mesmo que não deve. E muitos pais passam vergonha por conta da criança ter uma boca de sacola que não sabe ficar quieta. E aí é nessas horas que a gente tem que educar a criança, né? Falar que aquilo não era o momento adequado pra se dizer aquilo e que era pra deixar aquele comentáriozinho que ela ia dizer na cabeça dela. Pois aquele simples comentário que ela fez na maior inocência poderia alugar um triplex na cabeça de seja lá pra quem ela disse isso. E falando em alugar triplex, eu com certeza devo ter alugado um condomínio inteiro na cabeça da criança de quem eu acabei bulinando. Bulinando, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu vou usar mesmo assim. Ai, eu não aguento mais esse nariz entupido, puta que pariu. Vamos lá. Era a época de festa junina e assim como toda escola, os professores estavam ensaiando os alunos pra fazerem a quadrilha no dia da festa junina. E eu não sei se pra vocês tinha importância em saber quem seria o seu parzinho na quadrilha. Era praticamente o seu par num baile, só que mais caipira. Mas ainda assim, eu criava muita expectativa nas professoras pra elas me colocarem com um menino que não fosse chato. E o único menino decente que tinha na minha sala era o meu amigo Gabs. Ele era o mais disputado da minha sala de aula, viu? Pensa no menino que arrasava os corações das meninas da minha sala. Todas as meninas queriam dançar com ele, literalmente todas. Porque ele era legal, ele não era tão mal educado contra os outros meninos, ele brincava de boneca, pois é, meus amores. Ele quebrava tabus. Inclusive, ele já veio diversas vezes aqui em casa brincar de boneca comigo. Um divo. E é óbvio que por ele ser o mais disputado entre as meninas, eu também queria dançar com ele, porque ele era meu amigo e ele era o único menino decente da sala. Só que não tinha como todas as meninas da sala dançarem somente com um menino. Então, consequentemente, a gente tinha que dançar com algum outro menino da sala que a gente não gostava ou nunca tinha conversado na vida, mesmo a gente estudando na mesma sala. E depois das professoras se reunirem em assembleia e decidirem quem dançaria com quem, chegou a hora da verdade. Eu não lembro com quem o meu amigo tinha dançado, mas com certeza não era comigo, porque se fosse comigo eu lembraria e provavelmente teria ficado muito feliz. Eu não sei com quem o Gabs dançou, mas eu sei que eu dancei com um menino que até que ele era legal, mas eu não conversava muito com ele. E esse menino com quem eu dancei, ele tinha uma característica marcante. Ele tinha as orelhas abanadas, as orelhas mais abertas do que o normal. Até aí tudo bem, não tinha por que eu me incomodar com isso. Mas por algum motivo eu me incomodei. Quando eu vi que a professora tinha escolhido ele pra dançar comigo, eu olhei pra ele com desgosto, como se ele fosse feio só por conta disso. Só que não tinha nada a ver. Quando a professora botou ele do meu lado e disse que ele seria meu parzinho na quadrilha, eu olhei pro lado e disse o seguinte: ai, eu não acredito que eu vou dançar com esse orelhudo. Por quê? Por que eu achei que seria uma boa ideia dizer esta em voz alta com o menino do meu lado? Minutos depois que eu disse isso, o menino saiu do meu lado, ficou uns minutinhos fora e quando voltou, ele não voltou sozinho, ele voltou com a professora. Agora o esporro vem. Ô Violeta, por acaso você chamou o fulano de orelhudo? Que tipo de comentário é esse pra se fazer a um colega? É melhor você pedir desculpas pra ele, porque senão eu vou te levar na diretoria e vou chamar a sua mãe aqui na escola pra gente conversar com ela. Aqui, meus amores, o meu cu fechou que não passava nem Wi-Fi. Chega, eu me encolhi todinha quando a professora tava me dando essa bronca. Desculpa, fulaninho. Se eu souber que você fez mais algum comentário maldoso pra ele ou pra qualquer um, eu vou chamar sua mãe na escola. Tá bom, minha linda, a primeira ameaça já valeu já, não precisa me dar outra não. Eu olhando pra trás agora e vendo essa história, eu só digo uma coisa pra eu, criança. Bem feito! Ninguém mandou abrir essa boca de sacola pra falar essa porca
porcaria pro coleguinha. Aí depois dessa bronquinha que eu tomei da professora, a gente foi dançar a quadrilha normal. Só que eu dancei a quadrilha com peso na consciência, que vocês não têm noção. E que bom que eu dancei com peso na consciência, porque isso mostra que eu realmente me arrependi. E me arrependo até hoje de ter feito isso com o coleguinha. Inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, eu quero pedir novamente as minhas sinceras desculpas. Eu era uma criança idiota e que não pensava nas coisas antes de falar. De verdade, me desculpa. Eu espero que você possa me perdoar um dia por eu ter feito esse comentário desnecessário sobre a sua aparência. Desculpa aí. Você lembra que eu falei no começo do vídeo que eu estive dos dois lados do muro? A pessoa que praticou o bullying e a pessoa que sofreu bullying? Pois bem, quando eu fui pro 6º ano, gente, o que eu sofri bullying naquela escola foi brincadeira. Na verdade, eu não lembro de ter sofrido tanto bullying assim, pra ser sincera. Ou talvez eu tenha sofrido e meu cérebro resolveu bloquear essas memórias da minha cabeça pra que eu não fique pior do que já estou. Mas enfim, 6º ano, eu tinha ido pra uma nova escola, eu estava entrando na adolescência, eu estava entrando na pior fase da minha vida. Pior e melhor fase, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava entrando na adolescência, eu tava começando meu canal no YouTube. Alguma coisa boa tem que sair disso, né? Como se já não bastasse ter chegado atrasado no primeiro dia de aula do 6º ano e consequentemente ter sentado no último lugar da fila, naquele ano eu conheceria um menino que transformaria a minha vida num completo inferno. Eu não sei se na escola de vocês seus professores faziam isso, mas na minha escola, quando um aluno fazia muita bagunça, eles mudavam o aluno de lugar, às vezes pro outro lado da sala, pra ver se ele parava com essa bagunça e com esse mau comportamento. Muitas vezes não parava, né? Mas vai que adiantava em alguma coisa. E teve um dia que um menino, ele tava fazendo tanta bagunça, mas tanta bagunça na sala, que a professora que tava dando aula na hora resolveu mudar ele de lugar. E adivinha onde a professora colocou essa peste? Eu quero que vocês adivinhem aonde que ela botou ele pra se sentar. Ela mandou ele se sentar atrás da minha mesa. E melhora, tá? Eu quero que vocês adivinhem quem era esse menino que sentou atrás de mim. 5 segundos pra pensar. Não vai ter 5 segundos. O moleque que sentou atrás de mim era nada mais, nada menos que o menino com quem eu briguei no 7º ano. Naquela história toda que eu taquei o livro nele, ele avançou pra cima de mim. É o primeiro vídeo contando a história aqui do canal. Eu vou deixar aqui marcado pra vocês verem depois. Sim, além de ele ter me batido no 7º ano, o que na época eu não sabia que ele ia fazer isso, pois eu estava no 6º, ele também fez bullying comigo. Olha que maravilha. Gente, vocês não têm noção do inferno que esse moleque fazia atrás de mim. Sério. Quando eu levantava pra ir no banheiro e voltava, ele ficava puxando a minha cadeira pra eu cair no chão. Porém, eu nunca caía, porque eu sempre temia que alguém fosse fazer isso comigo. E ele era muito óbvio, então assim, eu não confiava nele nem um pouco. Eu esperava ele parar com a graça, o que era difícil de acontecer, pra eu poder me sentar em paz na minha cadeira. Quando eu tava no 6º ano, eu ainda tinha o costume de usar tiara. E era uma tiara com umas flores bem grandona. E esse moleque ficava se queixando das minhas tiaras, falando que elas eram grandes demais, que não dava pra enxergar o quadro. Meu filho, que culpa eu tenho que você é míope, que você é cego e que você não presta atenção na aula? Que culpa eu tenho? Quem sabe se você tivesse parado de fazer bagunça, a professora não teria te mudado de lugar, né? Ai, me estresso. E aí teve um dia que no intervalo de um professor sair e o outro chegar, ele e mais 2 moleques pararam do lado da minha mesa enquanto eu tava desenhando, olharam pro meu braço e disseram: "Nossa, que braço peludo, hein? Parece uma macaca." Meu lindo, que culpa eu tenho que meu corpo tem pelos? Seu corpo também tem pelos. Nas pernas, no sovaco e não vou falar nem mais aonde. Na hora eu fiquei incomodada, mas desde essa época eu sempre taquei o maior foda-se pra opinião das pessoas em relação à minha aparência. Então aquele comentário que ele fez pra mim, na hora pode ter doído, mas depois eu nem liguei. Nem lembrei disso no final do dia. Não vou dizer que eu não depilei meu braço depois disso, né? Eu depilei meu braço ficou peladinho, sem pelo nenhum. E, gente, que desconforto, viu? Eu não sei se é porque eu usei uma gilete ruim, mas ficou pinicando. E olha, depois desse dia, eu nunca mais depilei o meu braço. E eu, sinceramente, não vejo problema. Eu tô de boa com o meu corpo, tô de boa com a minha aparência. E eu não vou mudar nada em mim, a não ser que seja pra agradar eu mesma. E é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que mudar pra nós mesmos, não pros outros. Moral da história, não façam bullying, porque senão você vai ser uma pessoa babaca. E se alguém fizer bullying com você, procure um responsável e conte pra ele o que está acontecendo, pra que ele vá atrás de tomar alguma providência sobre essa situação. Até porque bullying não é brincadeira, nunca foi e nunca vai ser. E não ligue pra opinião dos outros sobre a sua aparência. Mude por você, não pelos outros. É isso. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!